Olha que gostoso a gente conversando todo fim de tarde, né, sobre realmente experiências, histórias reais que fazem parte da minha vida e que fazem realmente grande sentido e um aprendizado muito grande para você aplicar no seu negócio, na sua empresa, no seu trabalho, no seu projeto, etc. Hoje eu vou contar uma história que envolve o meu irmão, que hoje tem um restaurante de grande sucesso lá em Tiradentes, em Minas Gerais, mas nem sempre foi assim. E talvez seja esse um grande exemplo que eu posso dar que vai fazer o seu negócio e a sua história prosperar, tá? Ele se descobriu chefe muito tarde, ele já tinha 30 e poucos anos de idade, 30 e muitos anos de idade, na verdade, já tinha tentado várias coisas, até que um dia ele se tocou que a vida toda ele tinha sido chefe, né? Mas ele não tinha muito essa noção de chefe, porque o Ricardo ele era meio hippie, sabe? Ele só viajava, ele trabalhava com outras coisas alternativas, então ele não vivia a história de um restaurante, realmente de um chefe. Existia a história de saber cozinhar, mas daí a ter um restaurante de sucesso era uma caminhada muito longa na vida dele. Quando ele me ligou para a gente falar sobre isso, e foi um grande incentivo da família que ele entrasse no curso de gastronomia, se profissionalizasse, quase que imediatamente no curso ele começou a se destacar. Os professores já viram o quão talentoso ele era e o quanto de contribuição ele poderia dar para os restaurantes que eram afiliados daquele curso. Então logo ele já conseguiu um estágio, desse estágio de cozinheiro ou assistente ele já passou a sous-chefe, e aí a coisa começou a crescer, etc e tal. Até que ele, claro, já com 30 e muitos anos de idade, já tendo passado muita coisa, já queria ter a sua vida independente, e aí ele me liga falando, olha, preciso muito do seu apoio, eu queria muito que você investisse em mim para que a gente pudesse abrir o meu restaurante. Aí eu falei, não. Não, claro que não. Aí ele, por que não? Por que você não pode me ajudar? Você pode me ajudar nessa questão, todo mundo está me ajudando. Eu falei, não, calma, eu não acredito que você esteja pronto para fazer isso, e aí que entra a história que eu quero chamar a sua atenção. Ele queria, já tinha achado o lugar, já tinha achado o ponto, já estava com todo o projeto de como ele queria fazer, só precisava do investidor. E eu mostrei para ele que nada adianta, nem o dinheiro, nem o lugar, nem a decoração boa, nem saber cozinhar, se você não souber o básico, que é o que o seu cliente espera de você. Por que o seu cliente entrou dentro desse estabelecimento e por que ele vai gostar, ficar, voltar e recomendar. E você só vai saber disso se você se colocar de verdade no lugar do cliente. Então, ele morava lá em Florianópolis e eu convidei para ele vir a São Paulo, passar 10 dias comigo, onde a gente ia experimentar de todas as formas o que é ser um cliente de um bom restaurante. Como eu falei, ele era meio hippie e ele nunca tinha frequentado restaurantes assim, no nível que ele é. Hoje a gente vê que ele é pronto para fazer. Então ele veio para cá e nos 10 dias nós fizemos loucuras. Esse foi o grande investimento que eu podia fazer nele naquele momento. Que era levar ele para tomar café da manhã num lugar, almoçar no outro lugar, comer sobremesa em outro lugar, jantar no outro lugar, tomar drink no outro lugar. Nós passamos 10 dias de orgia alimentar, porque a gente realmente estava vivendo experiências e a gente estava entendendo o que era ser um cliente de um restaurante de alto padrão. Como é a mesa, como é a música, como é o atendimento, como é a educação na hora de você falar, como é o cheirinho dentro desse lugar, como é o banheiro desse lugar, como que um cliente se senta, sente-se feliz e vai querer voltar. Você se coloca no lugar do seu cliente? Arquitetura e decoração, por exemplo, você já parou para pensar como é o cliente do ponto de vista dele? Como que é ele se sentindo morando naquele lugar? Né? Em qualquer outro negócio que você trabalha, você que acompanha aqui, que tem diversas profissões, você se coloca no lugar do outro para poder realmente entender o que o outro espera e aí você consegue fazer? Nós que trabalhamos com prestação de serviço, eu me coloco no lugar de vocês o tempo inteiro. O que você gostaria de ver? Será que essa casa vai ser boa para essa pessoa? Será que essas falas que eu estou tendo estão te ajudando de alguma forma? Quer dizer, é muito importante que o nosso negócio nos faça feliz ao fazer o outro realmente feliz,
porque aí sim você está fazendo a roda girar da forma correta, né? Então, nesses 10 dias aqui, ele ficou encantado com tanta coisa, era muita informação, até que ele falou: nossa, meu sonho era trabalhar com Alex Atala em um dos restaurantes dele. Pois não é que a gente fala com um amigo aqui, com outro ali, a gente chega lá nessa seleção, e com o tempo ele passou na seleção para começar um estágio, um primeiro contato nesses grandes restaurantes de alta gastronomia. Com isso, ele começou a morar comigo aqui. Morar comigo aqui, meu filho, era uma explosão de energias da Espiral, porque eu trabalhei, eu acho que ele foi o primeiro cliente, vai dizer assim, da Espiral mesmo. Eu ativei a Espiral dele fortemente, de uma forma tão intensa, que quando eu fui para Tailândia, ele conseguiu ir para Tailândia comigo. Nunca tinha passado na vida dele a história de poder... Foi a primeira viagem internacional dele, já foi para descobrir esse novo mundo que estava se abrindo para ele. E sabe como que a comida tailandesa apareceu na nossa vida? Um dia eu cheguei na minha casa e ele, para me agradar, que estava ficando lá em casa, tantas coisas legais, e ele trabalhando lá nos restaurantes do Alex Atala, ele estava preparando um almoço, e a minha casa, que quem conhece, que era aquele todo aberto, né, sem parede nem nada, tinha virado uma sauna de tanta fumaça. E eu comecei a falar: pelo amor de Deus, você fez a minha casa uma sauna. Ele: eu queria te agradar. Eu falei: nem exaustor eu tinha, porque não era da minha história. E aí eu falei para ele: você sabe que eu gosto de comida saudável, sem muita coisa de molho, sem nada de muita fritura, daquelas coisas que você mexe a panela assim, ó, e aí você come e no final você nem vê gordura no prato. Essa é a comida que me agrada. E ele ficou com aquilo na cabeça e falou. Aí ele foi pesquisar. E nessa pesquisa, de que comida era essa que usava aquela panela? Eu tinha uma panela wok na minha casa, que eu tinha porque tinha, não porque eu sabia que ela era da asiática. E aí ele descobriu: essa panela é tailandesa. É essa coisa que você fala de mexer os legumes, isso é típico da comida tailandesa. Vamos pesquisar? E começamos a pesquisar, e ele começou a me usar de cobaia, e o meu prédio enlouqueceu. Falou: gente, o que é isso? O que está acontecendo nessa casa aqui de madrugada? Porque ele chegava lá dos restaurantes meia-noite começava a cozinhar essas comidas super perfumadas, maravilhosas, que o prédio inteiro enlouquecia, e era eu lá enlouquecido comendo e falando: cara, você é o melhor que eu já conheci, você é o melhor chefe que existe, etc e tal. Então a gente foi para Tailândia, e aí na Tailândia a gente soltou um balão, que é a tradição deles, tá, gente? Soltar balão no dia do Réveillon, escrito seu sonho. E aí nesse sonho a gente colocou: um dia o Muay Thai vai ser realidade. E o Muay Thai hoje é uma realidade consolidada em Tiradentes, um dos melhores restaurantes do Brasil. Para quem conhece, sabe disso, por causa do talento dele, que começou primeiro tendo que entender a quem ele estava servindo, para quem ele estava cozinhando. Não era porque ele queria realizar o sonho dele, porque ele isso, que ele aquilo, que eu quero isso, eu quero aquilo. Isso não é suficiente para sustentar um negócio de sucesso. Eu acho essa história linda, uma história muito emocionante, forte na nossa família, porque mostrou o quanto você investir em você mesmo, pensando no outro, é sim um grande passo para você ter sucesso, seja lá o que você estiver fazendo na sua vida. Então agora pense na sua profissão, o que você faz, como você está fazendo. E relembre dessa história, que você vai ver o caminho de sucesso que você vai chegar. Espero que você esteja gostando e que você possa aplicar, seja lá em qual área da sua vida, porque eu amo compartilhar histórias de grande sucesso que a gente aplica mesmo, toda a nossa prática da Espiral, porque é muita certeza absoluta que sempre funciona. Tá bom? Se você estiver gostando, compartilha aí com as pessoas esse vídeo. Vamos espalhar essa energia boa, contagiar pessoas com boas energias de realização. Tá bom? Beijo, até amanhã.